Oi, crianças, eu sou o professor Ronaldo e hoje nós vamos iniciar nossa quarta aula sobre História Geral, Povos Antigos, as Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Você sabia que já houve grandes monumentos que foram construídos sobre essas maravilhas antigas? Então, são sete as maravilhas do mundo antigo. Existem as maravilhas do mundo atual, mas eram sete maravilhas do mundo antigo. Então, vamos começar com quem é que elegeu essas sete maravilhas, que foram dois homens. Antípatro de Sidom, um poeta grego do século II antes de Cristo, quer dizer, segundo século, dois séculos antes, quer dizer, 200 anos antes de Jesus ter nascido. E também do matemático Filão de Bizâncio, que é mais ou menos quase 300 a.C. Quem eram esses homens? Eles eram viajantes do mundo, eles saíam para vender, comprar, negociar e visitaram todos esses monumentos no mundo antigo. Então, não só Antípatro de Sidom, mas também Filão de Bizâncio, nós temos Calímaco de Cirene, eram cidades do mar Mediterrâneo, e também o historiador grego Heródoto, só que esse é mais antigo, de 425 a.C. O que estava na lista de cada um era baseado nos lugares para os quais haviam viajado e na opinião pessoal deles. Portanto, embora reconhecemos que o Faraó de Alexandria hoje é uma das maravilhas do mundo antigo, mas tem muitas outras que talvez eles não conheceram. Mas eu garanto que Heródoto conheceu, que ele viajou pelo mundo antigo. Uma das coisas que está lá em Londres, no Museu de Arte Natural, que é o Portal de Star, que era lá no Iraque, que foi transportado de Babilônia ou do Iraque para esse Museu de História Natural que está lá em Londres. Mas por que somente sete maravilhas? É de acordo com a visão deles. Apesar de haver uma infinidade de estruturas e estátuas no mundo antigo dignas de serem incluídas, os gregos escolheram esse número de sete por acreditar que tinha um significado espiritual e que representava a perfeição. Então vamos, e eu convido vocês para virem comigo para verem e iniciarem as sete maravilhas do mundo antigo. Vamos começar com a primeira, que é a Grande Pirâmide de Gizé. Gizé fica num vale no deserto do Egito, aonde o faraó Quéops construiu essas pirâmides aqui, ó. Essas três pirâmides estão no Vale de Gizé, lá no Egito. E como as pirâmides aqui estão no deserto, mas se você pudesse olhar ao contrário, você viria a grande cidade do Cairo, a grande cidade do Cairo. E você pode ver o tamanho dessas construções pela caravana que está passando aqui por baixo. Você vê uma caravana aqui passando aqui por baixo, só para você ver a dimensão dessas estruturas. É uma das mais antigas, mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Uma das primeiras civilizações do mundo antigo foi o Egito. E essas civilizações, elas tiveram construções. E essa construção era magnífica. Ela foi construída em 2500 a.C. pelo faraó da quarta dinastia, que foi o faraó Quéops, nesse vale
Na verdade, todos os faraós, a grande maioria dos faraós, como faraó Miquerinos, faraó Quefren, e são várias, 24 dinastias de faraós que tiveram no Egito, em tempos gloriosos e em tempos menos gloriosos, né? E cada um fez a sua tumba. Na verdade, gente, essas construções aqui, como as pirâmides do Egito, eram tumbas dos grandes faraós. Tumbas dos grandes faraós. Então, essa estrutura foi construída durante 14 anos, certo? Durante 14 anos. E nesse 14 anos, eles esculpiram pedras, muitas pedras, foram 2.300.000 blocos de pedra, tá? E foi construídas e colocadas uma em cima da outra, foi feito quadrado, né? E como eles tinham engenharia, muita gente pensa que o pessoal, o povo antigo, não tinha muita capacidade, mas aqui dá para provar que eles tinham uma capacidade enorme de construir coisas engenhosas, uma engenharia quase que perfeita. Se você observar cada bloco de pedra, que aqui está pequenininho, mas são grandes blocos de pedra, mais ou menos de 5 por 5 por 5 de altura, 5 metros. Então você tem uma quantidade enorme de pedras, 2.300.000 blocos de pedra, e cada um, a imensidão do peso, né, chegava a mais de 20.000 quilos cada pedra, né, ou 25.000 quilos cada pedra. Então era uma coisa assim enorme. Então essa aqui, a Grande Pirâmide de Gizé, é a primeira maravilha do mundo antigo. A próxima maravilha do mundo antigo, e essa pode ter sido vista por Heródoto em 400 a.C., 400 anos antes de Cristo, né? Lembrando, viu, gente, que a divisão na história das datas é feita a partir do nascimento de Cristo para o mundo ocidental. A partir do nascimento de Cristo se conta do ano 0, nascimento de Cristo, né? E antes de Cristo é -1, -2. Então, Heródoto é de 425 antes de Cristo, ou AC, ou DC, depois de Cristo, né? Então, essas aqui, a segunda maravilha do mundo antigo, são os jardins suspensos de Babilônia. Babilônia é uma cidade que hoje se encontra no Iraque. São só ruínas, mas Babilônia são ruínas que muitas coisas, como os muros, estão ainda de pé. Muitas coisas de Babilônia estão de pé. Então, nós vemos aqui os jardins suspensos de Babilônia. Babilônia, gente, é um país muito antigo, como eu falei. A civilização do mundo, ela começa no Oriente, né? Onde é o Oriente, o Médio Oriente, onde você tem ali o crescente fértil, né? Ali entre o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo. Então, onde você tem Babilônia, a Síria, não a Assíria, mas a Síria, você tem ali a Palestina e você tem o mar Mediterrâneo, né? Então, lá perto do rio Eufrates e do rio Tigre, aqueles dois rios que aparecem lá na Bíblia, logo no início, mostrando que o Éden, o paraíso de Adão e Eva era para lá. Então, naquela região, você tem a cidade de Babilônia. E o filho de Nabucodonosor II, né, ele, enquanto seu pai estava fazendo incursões militares na Palestina, no Egito, na Síria, né,
o filho estava governando em Babilônia. Babilônia é uma das cidades mais antigas do mundo, né? Então, ele se casou com uma saudosa mulher que tinha saudade da sua terra. No mínimo, ela devia ser lá da Amazônia, do Pará, porque tinha muita floresta naquela região. E ela mudou-se para o deserto quando casou com Nabucodonosor II. E quando ela estava triste por causa disso, ele resolveu fazer um jardim que tinha quase tudo que tinha na terra dela, né? Então, ele fez um zigurate. Quer dizer, o que é um zigurate? Uma montanha construída pelos homens, escalonada, quer dizer, vários andares, só que aí ia diminuindo. Então, você pode observar aqui que aqui tem a base, tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar, e em cada terraço desse aí ele construiu, ele encheu de flores, encheu de mata, encheu de árvores e de tudo conforto, todo conforto, inclusive até cachoeiras, todo conforto para sua amada esposa. Então, você pode ver também que aqui tinha canais, né? Aqui tem canais, tem aqui os barcos aqui, ó, e tinha canais que entravam para dentro da cidade de Babilônia, né? Então, era uma coisa linda que para aquela região do deserto, lá no deserto do Meio Oriente ou do Médio Oriente, era uma coisa belíssima. Ninguém tinha visto uma maravilha tão perfeita, digna de um rei mesmo, né? A água era levada por chadufe mecanizado ou chadufe. O que é um chadufe? Chadufe era uma panelona grande que tinha uma vara, uma madeira e uma pedra que fazia o contrapeso. Quando enchia de água, elevava para um ponto mais alto. E também tinha chadufe de parafuso, que ele levava a água para cima, né, puxado por animais. Então, todo esse complexo que transportava água para cima e de canais era bem feito, digna de um engenheiro e de um grande rei, né? Então, você tem aí Babilônia, ou o Jardim Suspenso de Babilônia, como a segunda maravilha do mundo antigo. Nós vamos agora para a terceira maravilha do mundo antigo, né? Que é o templo da deusa Ártemis. Ártemis, lembra que nós falamos sobre os deuses gregos, todos os deuses gregos, como Zeus, como Hera, como Ares, o deus da guerra, né? E também falamos um pouquinho da deusa Ártemis, que era a deusa da caça, deusa guerreira da caça, né? Falamos um pouquinho sobre a deusa Diana dos Efésios, que também tinha um templo bem grande, que disputava com essa de Ártemis, lá na cidade de Éfeso, que é na Turquia hoje, mas era a Ásia Menor no passado. Era a região da Ásia Menor. Então, lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que era o templo da deusa Ártemis. Uns detalhes que tinha nesse templo, certo, que foi destruído várias vezes e reconstruído muitas vezes, né? Às vezes a história dela se confunde com o templo de Diana, né? Com o templo de Diana. Mas o primeiro templo, que dá para ver aqui a suntuosidade, a beleza do templo, certo? Que foi destruído totalmente em 401, depois da queda do Império Romano, né? Em 401 depois de Cristo, quer dizer, ou melhor, um pouco antes da queda do Império Romano, que o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. E a destruição desse templo, certo, foi
feita também pela invasão dos godos. Depois a gente vai falar sobre os bárbaros, que eram os godos, visigodos, ostrogodos, todo mundo era godo lá, né? Que eram os bárbaros que viviam nos limites do Império Romano. Então esse templo suntuoso, você pode observar aqui, ó, nessa imagem, que a deusa estava aqui, era feita de metal, né? Feita pelos homens, e ela era coberta por ela tinha estátua de madeira e depois ela era coberta com ouro, né? Com placas de ouro, batida com placa de ouro. Você tem aqui o altar da deusa e eles aqui, as pessoas, fazendo oferendas aos seus deuses. Lembrando que era uma época que ainda tinha muitos animais e havia os caçadores e coletores ainda, né? Caçadores e coletores. Então, eles vinham fazer suas oferendas à grande deusa da caça, né? Que fornecia alimento e caça. Bom, na ideia deles era a deusa que fornecia alimento. Esse templo, ele tinha, que foi construído mais ou menos 7 a.C., ele tinha 127 colunas e foi construído numa área de 6.000 metros. Além de no centro do templo ter o local de adoração, e tinha também sacerdotes, sacerdotisas para a adoração desse templo, certo? Tentaram incendiar esse templo, um tal de Herostratus tentou incendiar em 356, então ele queria aparecer, né? Então, quem fez o relato dessa maravilha foi Antípatro, né? Que fez essa referência como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos para a 4ª maravilha do mundo antigo, que é a estátua de Zeus em Olímpia. Esse lugar Olímpia lembra de alguma coisa que os homens fazem de 4 em 4 anos? São os com corridas e tudo mais, são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são festejados já há muitos anos, né? Muitos anos. E começou na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. E eles recebiam como prêmio uma coroa de louros. Quer dizer, uma coisa breve. Quem recebia uma coroa de louro, né, eram os campeões. E eles corriam, lutavam, luta grega, corrida, jogo de disco e jogo de pedras ou de... Então, esses eram os Jogos Olímpicos, e no Oriente, eram chamados também de Jogos Istmicos, né? Isso é muito antigo. Até hoje se festeja esses jogos e cada dia entra um tipo de jogo diferente. Sempre joga. Mas, por que entrou esses Jogos Olímpicos? Por que existiam? Porque Olímpia era uma cidade perto de Atenas, que ficava próximo ao Monte Olimpo. Lembra que eu mostrei para vocês o Monte Olimpo lá na Grécia, na última aula? Porque os gregos achavam que os deuses viviam no Monte Olimpo. Lá embaixo viviam os homens na cidade de Olímpia. Além dos jogos, eles comemoravam e tinham como padroeiro ou patrono o deus Zeus, que era o principal e o pai dos deuses. Aquele que tinha raios e lançava sobre os homens, né? E lá em Olímpia, tinha esse templo, onde que a estátua do deus Zeus, ela tinha 12 metros de altura sentada, né? E ela foi construída ali para a adoração de Zeus, que era o principal dos deuses do Olimpo e dos deuses gregos, né? E o povo ia lá para adorar esse Deus, né? E
ela era feita de madeira, coberta com ouro, essa vestimenta dele era feita de latas de ouro, né? Tinha um trono de madeira, inclusive corpo de madeira, né? E ela foi feita, essa estátua, foi feita pelo escultor Fídias, grego também, certo? Em 435 a.C. Quem faz essa referência sobre ele é o próprio Heródoto, né? É o próprio Heródoto. E o deus estava sentado, segurando uma estátua de Nike, que era outra deusa, a deusa da vitória, né? A deusa da vitória. E na outra mão ele tinha uma águia, certo? Na outra mão. Então, o próprio imperador Calígula, depois que os romanos venceram os gregos em 4 batalhas, né? Depois que os romanos venceram os gregos, o imperador Calígula, que foi o imperador antes do imperador Nero, aquele que botou fogo em Roma, né? Depois a gente vai poder falar sobre ele. Calígula, ele mandou trazer de Olímpia a estátua de Zeus, mas ele não queria para adorar a estátua de Zeus, ele queria ser adorado. Ele ia refazer o rosto da estátua e colocar o rosto dele. Só que não deu certo, porque a estátua muito pesada, muito grande, feita de madeira, foi totalmente destruída, né? Tentando trazer a estátua para Roma, não conseguiram. Outros dizem também, certo, que ela foi retirada para levar para Constantinopla e acabou que no caminho ela se desfez, né? Então não deu certo nem o que Calígula queria fazer e nem o que tentaram fazer levando para Constantinopla, tentando reformar ela. Aqui nós temos aqui a imagem aqui do templo de Zeus. E você pode observar aqui que tem colunas caídas, dessas colunas aqui, e os capitéis dóricos, né? Aqueles capitéis assim, aquela ponta lá em cima dos capitéis dóricos. Existem capitéis dóricos e capitéis romanos. O que é capitel? Essa parte aqui que apoia a viga que fica em cima, né? Então, e você pode observar que aqui atrás, certo? Nós temos aqui o Monte Olimpo, aquele monte onde eles achavam que ficavam os deuses, onde moravam os deuses olímpicos, né? Agora vamos falar um pouquinho também a quinta maravilha do mundo antigo, que é o mausoléu de Halicarnasso. Halicarnasso é uma cidade que foi construída pelo rei Mausolo. Na verdade ele não era um rei, ele era um governador, um sátrapa. O que é um sátrapa? Sátrapa é governador dos persas. Do Império Persa, ele construiu em Halicarnasso. Onde ficava Halicarnasso? Quase ali perto de Troia, ali perto do Mar Negro, né? Na entrada do Mar Egeu, e Halicarnasso ficava ali próximo à Ásia Menor. E esse Mausolo, ele construiu uma belíssima cidade para ele e a sua esposa morarem. Mas, tá, olha bem, essa estrutura feita por Sátiro e Fítios, certo? Essa estrutura do mausoléu, tá, ela foi construída por causa da morte de Mausolo. Você pode fazer uma comparação. Por que toda a morada dos Mós se chama mausoléu? Por causa desse rei ou desse governador dos persas, esse sátrapa, chamado Mausolo. A esposa dele, né? A esposa dele,
que fez essa grande cidade para eles, né? Depois que ele morreu em 353 a.C., ela mandou fazer essa sepultura maravilhosa, bonita, tá? Para o marido, que tinha 3 andares, né? Esse primeiro andar tinha 20 metros, que subia para o segundo andar, certo? E que chegava aqui onde ficava o mausoléu de Mausolo, né? E em cima aqui tinha uma escultura de cavalos e uma carruagem. Se ele quisesse sair e tal, aquela história, né? Você sabe que morto não volta, né? Tem até um versículo da Bíblia que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois segue-se o juízo. Então, ele fez a construção da cidade, enquanto que ela, a mulher, a esposa, saudosa do marido, mandou construir esse grande túmulo para o marido, túmulo belíssimo. Mandou chamar escultores, artistas. 4 artistas fizeram as estátuas de um lado, outra estátua, e esse mausoléu ficava no ponto mais alto da cidade para que todos o vissem, né? Então ela teve o cuidado de fazer uma obra de arte para o finado marido, né? O sexto, sim, eu esqueci de mostrar para vocês que aqui nós temos as ruínas do mausoléu de Halicarnasso. Então, o sexto é o farol de Alexandria. O farol de Alexandria, gente, é um farol que foi construído no porto de Alexandria. Alexandria, gente, é uma cidade do norte do Egito, quer dizer, à beira-mar no Egito, e que foi edificada por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? Um grande conquistador que iniciou o Império Grego, o Alexandre. Ele viveu poucos anos, menos de 30 anos, ele viveu, mas conquistou todo o mar Mediterrâneo. Ele chegou aí até Babilônia, conquistou Babilônia, depois foi ao Egito, conquistou o Egito e fez um reino. E ele tinha 4 generais, entre eles Ptolomeu, né? E também Antíoco, né, que ficou na Síria. Ptolomeu ficou no Egito. E só que ele morreu, mas ele fundou essa cidade. Morreu jovem. E o reino dele foi distribuído entre esses generais. Certo? Então, na cidade de Alexandria, quem tomava conta era Ptolomeu. O filho de Ptolomeu II, ele viu a necessidade de construir alguma coisa que avisasse os navegantes por causa dos perigos que tinham próximo à entrada de Alexandria, que era no Egito. Tinha banco de corais, tinha pedras, tinha pedras rasas, em que se o barco batesse ali quebrava. Lembrando que os barcos antigamente não eram tão grandes, né? Não eram tão grandes, eram barcos médios, do tamanho de uma casa pequena, né? Então, mesmo assim, eles batiam. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Então, na cidade de Faros, próximo a Alexandria, ele mandou edificar uma torre bem alta, em que ele colocava fogo para que os marinheiros vissem de longe. Então e já era um costume. Quem mora no litoral já viu um farol, né? Para quê? Para que direcionar os barqueiros e os marinheiros a desviar daquela posição, não ir para lá. Aí se faziam os faróis. Por isso que o nome
farol vem do local onde foi feito o primeiro farol, que foi o farol de Alexandria. Por isso se chama de farol, por causa da cidade de Faros. Então, como ela direcionava todo mundo que chegava, então os marinheiros desviavam o caminho para não bater nas pedras de corais, desviar dos corais e entrar no porto de Alexandria. Lembrando que esse porto ele era muito importante porque era no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, era um dos portos de escoamento da produção, tanto dos gregos como também de todo o Império Grego e depois Império Romano, né? Ele era um porto principal, né? E uma coisa interessante também é que esse farol ele foi destruído ele não durou muito tempo, como a maioria das maravilhas do mundo antigo não durou muito, né? Não durou muito, houve terremotos que abalou a estrutura desse farol e ele acabou cedendo e caindo e desmoronando e não sobrou muita coisa, certo? Porque ele é feito e esses fenômenos físicos aconteciam continuamente. São locais onde dá muito terremoto, né? Quem descreve muito esse farol aqui, certo? Quem descreveu muito foi Plínio, o Velho, que ele era historiador romano e ele falou sobre o farol, essa maravilha que foi o farol de Alexandria. E a última maravilha é o Colosso de Rhodes. Rhodes é uma ilha no Mediterrâneo que fica ali perto do Mar Egeu. Eles eram gregos e eram constantemente atacados. Lembrando que, mesmo que fosse uma cidade grega, os gregos não tinham unidade de nação, quer dizer, eles não juntavam todos para se defender, certo? Então, cada cidade era chamada de cidade-estado, ou então cada cidade era responsável pela sua própria segurança. E nesse porto de Rhodes, houve muitas batalhas de conquista, outros povos tentaram conquistar esse porto para dominar os mares ali e a entrada do Peloponeso, e Rhodes era uma desses portos que tinha uma população muito grande. Você pode ver que a cidade fica na encosta do morro. E você tem uma baía, e essa baía recebe os barcos. Só que numa dessas incursões de batalha, esses ataques, né, os inimigos perderam, mas deixaram muito material, como ferro, lata, andaimes e coisas, e muitos materiais que eles tentaram conquistar e não conquistaram a cidade. E aí, em homenagem ao Deus Sol, que era o padroeiro dessa cidade, o Deus Sol Hélio, né? Muita gente tem esse nome, né? O nome de Hélio. Mas Hélio era o Deus Sol. Você pode ver que na crista aqui da cabeça dele tem um monte de pontas que representam o Sol, né? E também na mão dele tem uma chama. Aquele prato ali tem chama ali. E isso é só uma representação, porque o real era um pouco menor do que isso aí. Mas diziam que os barcos passavam por debaixo, poderiam ser barcos pequenos, por debaixo das pernas da imagem. Depois dessa batalha, eles construíram essa maravilha do mundo antigo, que foi vista também por vários historiadores, mas foi uma das primeiras a desmoronar. Ela durou somente 60 anos. Inclusive, ela foi construída com ferragens e peças que foi utilizado na guerra, ou que foi vendido como despojo de guerra, foi aproveitado para fazer isso aí. Ela durou somente 60 anos. Tá? E assim, você pode observar aqui, ó, que ainda existe nessa cidade, ou
né, nesse porto de Rhodes, ainda existe aqui o pé da estátua. Você pode ver a dimensão e o tamanho do pé da estátua, e não era pequena, era grande mesmo, tá vendo? Tá? Devia ter aqui mais ou menos uns 10 metros, só aí essa parte do pé da estátua, né? Então isso é real, né? E pode ser visto até hoje. Então, as 7 maravilhas do mundo antigo não duraram muito, mas realmente foi grandes obras de engenharia, certo? Quem é de vocês que quer ser um engenheiro, né, e construir grandes obras, né? Então, o ser humano sempre ficou fascinado com a possibilidade de fazer coisas grandiosas. Então, quais são mesmo os 7 maravilhas do mundo antigo? A pirâmide de Gizé, ou de Gizé, os jardins suspensos de Babilônia, o templo da deusa Ártemis em Éfeso, a estátua de Zeus em Olímpia, o mausoléu em Halicarnasso, o farol em Alexandria, no Egito, e o Colosso no porto de Rhodes. Tá? Então, essas são as 7 maravilhas, e na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura desses povos. Até lá, meninos, foi um prazer ter vocês aí junto comigo. Até a próxima aula.